Oi, oi, oi. Tem uma função nova aqui, hein? Olá, boa noite. Oi, oi, oi. Tem uma função nova aqui, eu tô meio perdida, gente. Tudo bem com vocês? Olá. Deixa eu ver aqui, tem função nova aqui para confundir, gente. Olha só. Muita hora nessa calma, hein? Tudo bem? Boa noite. Olá, Nomara, Daniele, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos vocês que vão vir depois. Tudo bem, Nomara já está participando. Ei, Nise, boa noite, gente, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos vocês que vão vir depois também. Tem uma convidada especialíssima hoje, é uma honra para mim conversar com ela ao vivo. Eu sou fã, nem posso dizer que eu sou muito fã, senão eu vou dizer que eu sou dependente emocional dela. Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada. Eu espero que seja um tempo muito proveitoso, muito edificante. Essa pessoa tem muito para compartilhar. Quem a conhece pessoalmente sabe disso. Tudo bem, Daniele, minha prima, gente? Aqui as lives são bastante familiares. Sandra chegou, minha convidada especial. Olha que maravilha. Isso aí, gente. Boa noite, eu vou cumprimentar vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu cumprimento você que vai vir depois também. Que seja um tempo muito edificante para todos nós. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Kátia Rovena. Eu sou profissional de educação física, pós-graduanda em neurociência. Esse aqui é um perfil que visa apresentar caminhos para educação em saúde, para uma maturidade ativa, sobretudo, direcionando a gente para um envelhecimento saudável, que é exatamente o que Deus planejou para nós. E a gente está aqui para apontar caminhos. Eu tenho um canal no YouTube também, que tem o meu nome. Se você ainda não conhece, dá uma passadinha lá, aproveita para se inscrever e dar uma curtida lá nos conteúdos. E agora eu vou colocar aqui a nossa convidada especialíssima na sala. O nome dela é Sandra Rocha. A Sandra é assistente social. Eu preciso que você me envie a solicitação, tá, Sandra? Envie a solicitação para mim, que eu já vou colocar você aqui para dentro. A Sandra, olha, ela é assistente social, ela tem especialização em dependência química, ela também tem uma formação em psicanálise, apesar dela não atuar, mas isso agrega bastante valor à formação dela, e ela tem uma pós em políticas sociais. Estou certa, Sandra? Agora, boa noite, tudo bem, Verinha? Eu preciso que você, Sandra, envie uma solicitação para você participar, que aí eu incluo você na sala. Clica nessa câmerazinha aí que eu aceito sua solicitação e você entra. Vamos ver, hein? Estamos aguardando você, Sandra. Tudo bom, Mila? Boa noite. Tudo bem? Cadê a Sandra? Ei, Tetê, querida! Tudo bem? Boa noite, Tetê. Vamos falar sobre um tema muito importante, gente, que é dependência emocional. Muitas pessoas participaram dos enquetes, disseram que conhecem o termo, mas não sabem exatamente o que quer dizer. Olá, tudo bem? Temos um rapaz aqui na sala, isso é ótimo. Isso, Sandra, prontinho. Agora a Sandra vai. Pronto. Estou na expectativa, gente, de falar com essa minha amiga aqui ao vivo. Pronto, Sandra, é só esperar um pouquinho que já vai abrir. Cadê tu? Ai, gente, ela ainda entra, vai sentar. Olha,
Ela tem uma entrada triunfal. Tudo bem, querida? Tudo bem? Boa noite. A gente tem que fazer as conferências técnicas aqui. Viram por... Ai, tá ótimo, tá ótimo. Primeiro eu preciso que vocês... Tá ótimo. Ai, todo mundo ama a Sandra, que maravilha, gente. A Sandra é uma honra. Eu preciso que vocês digam pra gente se o som está bom, se a imagem está boa. Sandra, fala comigo. Oi, boa noite, me cumprimenta para todo mundo ouvir. Oi, boa noite. Ah, o som está um pouquinho abafado para mim. Tá. Acho que a gente vai ter que usar o fone, Tá ótimo, Tetê. Que tal? Eu acho que a gente vai colocar o fone, que aí evita algum ruído, né? A gente não é parecendo uma doutora, mas ela é praticamente, gente. Parece, gente. Aí, agora quando você colocar o fone, vai melhorar. Aí, agora a gente diminui o som totalmente. Pode diminuir todo o seu som. Isso. Diminuiu. Aí tá ótimo. Um livro aqui, para ficar mais... O som da Sandra estava um pouquinho abafado, mas agora com fone vai melhorar. Nise, muito obrigada. Vocês vão dando feedback para a gente. Quem está entrando agora, não precisa enviar solicitação. Alzeni, querida, boa noite. Gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Cleia também. Muita gente vai entrar, a gente não vai dar conta de cumprimentar todo mundo, mas sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença. Fala comigo agora, Sandra, para eu saber se está tudo bem. Tá tudo bem? Tá ótimo. Melhorou? Ótimo. Tem que ter esse trem no ouvido? Não, tá ótimo. Tá beleza, então, tem que gente? ficar com ele no ouvido, né? Isso, fica aí com ele, tá ótimo, tá ótimo. Você tá me ouvindo bem, aí? Sandra? Meus seguidores estão me ouvindo? Isso. Temos aqui uma galeria de... Temos um fã-clube que é liderado por mim, diga-se de passagem. Tudo bem, gente? Vocês estão ouvindo bem? Tá ouvindo? Ótimo, então vamos começar. Gente, eu apresentei aqui a Sandra e agora eu vou dar a fala para ela mesma se apresentar. Fale de você, minha amiga. Apresente-se agora, para quem não conhece você. Então, eu sou uma filha amada do pai, formada em serviço social, sou assistente social. Atualmente eu estou assistente social na Prefeitura de Vila Velha, trabalhando com pessoas em situação de rua, na área da saúde. Eu trabalho também num projeto na APAD, ali em Cristóvão Colombo, um projeto de prevenção, onde trabalhamos com crianças de 7 a 17 anos. Estou vendo ali, entrou minha estagiária linda, Bruna. Ó, que bacana. Isso aí, então, já ganhou ponto, ela né? Ela está lá hoje tomando conta lá para mim, que eu deveria estar lá, era meu dia. Obrigada, maravilha. Bruna. E eu trabalho nesse projeto, né, que é de prevenção. A gente trabalha com familiares, que a APAD é um projeto, é uma associação que trata de dependentes químicos e famílias, lá tem tratamento. E o seu Roberto, presidente da APAD, decidiu fazer um trabalho de prevenção, me convidou para trabalhar lá, estou como coordenadora desse projeto, e tem dado muito certo, está muito bacana o projeto, estamos com 58 crianças, está muito bacana. Ai, que bênção, que bacana, Eu sou membro Sandra. da Igreja Batista da Glória, trabalho também com Libras, né, estudo Libras, Língua Brasileira de Sinais, na Igreja Batista da Glória. Tenho uma família enorme que eu amo muito. E deixa eu ver mais o quê? Uma família enorme que eu amo muito. E meu nome é Sandra Rocha. E estou aqui, né, para compartilhar com vocês, tá? Não sou especialista, eu sou pós-graduada em dependência química, trabalho com dependente químico, e o tema proposto para nós é dependência emocional, e eu
devido a esse trabalho com família, dependentes químicos e família, né? Então eu passo também por esta área de dependência emocional. E é isso que nós vamos conversar hoje. Com vocês, Que tá, gente? Para a bacana, gente Sandra. Tem muita compartilhar. experiência, né? Já tem uma longa trajetória aí, com muitas experiências, né? Muito para compartilhar, né? Graças a Então, a Deus, gente é vai. muita coisa. Que bênção! Muitas oportunidades você teve de fazer a diferença, né, Sandra, na vida de muitas pessoas. Graças a Deus Sim, pela sua vida. graças a Graças a Deus Deus. mesmo. Agradeço a Deus todos os dias. Então, a gente vai João, meu filho, começar. do consultório na rua. Oh, que bacana! Vamos começar pelo começo aqui, hein? Falei com ela que a gente ia começar pelo começo, porque muitas pessoas, eu fiz várias caixinhas de perguntas, fiz enquetes, agradeço muito pela participação de vocês que deram lá sua, sua participação lá. Muitas pessoas conhecem o tema, já ouviram falar, sim, sabem, já ouviram esse termo, dependência emocional, mas a maioria disse que não sabe exatamente o que é. Na verdade, as pessoas ouvem muito falar, mas não sabem exatamente do É que se trata, verdade. né, Sandra? Verdade. Então, como você pode definir para a gente esse conceito de dependência emocional? O que é dependência Então, emocional? a dependência emocional, ela surgiu na década, esse termo surgiu na década de 70 e 80, né? E a dependência emocional se caracteriza pelo apego exagerado que uma pessoa tem pela outra. Essa pessoa dependente emocional, esse apego, essa pessoa pode ser um esposo, esposa, um parente, um amigo, uma amiga, pode ser qualquer pessoa, pode ser rapaz, moça, moça, né? O dependente emocional, ele quer ser o centro do mundo. Ele quer ser tudo para aquela outra pessoa, digamos assim. Então, ele precisa desse outro para estar satisfazendo as necessidades dele. E aí, ele é um dependente emocional. E segundo Certo. a DMS, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né, o nosso manual de diagnóstico, ele define, eu vou ler aqui, tá, gente, que é grande. Ele define a dependência emocional como um transtorno de personalidade dependente, que é um padrão de comportamento submisso e aderente. Está relacionado a uma necessidade excessiva de proteção e cuidados. A dependência emocional também pode ser definida como um padrão crônico de demandas afetivas que buscam satisfazer-se através de relacionamentos interpessoais. Também é definido como um estado no qual a pessoa se sente subordinada a esta outra pessoa, sem a qual a pessoa não consegue se sentir segura para viver sua vida de maneira serena ou um padrão de apego ansioso a relações que podem ser até mesmo autodestrutivo. É isso, né? Ou Posto seja, isso, a não é gente vê saudável, a né? gente tem visto tudo isso agora nessa pandemia, né? O número de dependentes emocionais tem aumentado muito. Certo. Sandra, a gente colocou o título da live, Dependência Emocional, um chamado para a liberdade. Então, por toda essa colocação que você fez, a gente vê que representa uma condição que aprisiona realmente, é Sim. uma condição que priva da liberdade verdadeiramente, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre essa perda É, da liberdade? sim, Kátia. Alguns estudiosos, eles falam que é um amor que aprisiona, né? É o amor, mas é um amor diferente, é um amor doentio, né? Há pessoas que É se anudam disfuncional, tanto, né, Sandra? É um elas amor perdem a disfuncional, identidade. né? Uhum, muito disfuncional. E ela Certo. perde a identidade dela, ela começa a viver todo aquele amor na vida do outro. É um apego exagerado
ao outro, ela tem medo de perder o outro, né? Ela fica aquele outro é o centro da pessoa. Tudo que ela faz, ela precisa estar junto daquele outro. Né? A pessoa com o dependente emocional, ele tem essa pessoa, no Celebrando a Recuperação, a gente chama de o grande outro. Né? Eu participo de um programa Celebrando a Recuperação, que é um programa para dependentes químicos, e esse programa chama esse outro de o grande outro, o dependente emocional e o grande outro, que é essa pessoa que ele quer que seja mesmo o centro das atenções, e ele faz tudo por essa pessoa, mas ele também aprisiona essa pessoa junto a ele. Tanto ele fica preso, a pessoa tanto fica presa a outra, quanto aprisiona a outra, né? Quanto aprisiona a outra. Ela fica É tão presa doente quanto que fica, aprisiona né, a outra. uma simbiose, uma com o outro, e os dois Sim. doentes, né, na Tem, verdade. devem ter vários graus, né, Sandra? Tem Deve vários ter graus. graus diferentes, né? Sim, sim, tem o Sandra, dependente emocional severo, né? então, como é que a gente pode identificar? Eu fiz o post, gente. É, isso é uma condição bastante importante. A gente quer deixar bem claro para vocês a seriedade que a gente está buscando nessa abordagem, jamais no intuito de criticar, ridicularizar, jamais, mas sim no intuito de apontar a situação, apresentar uma situação que muitas vezes as pessoas estão vivendo sem reconhecer que estão nessa condição. E não é algo tão difícil de acontecer, né, Sandra? Em Sim. vários momentos a gente pode se encontrar nessa situação, apresentando sintomas e sinais, e está vivendo num sofrimento sem compreender de onde vem esse sofrimento, por desconhecer essa condição, né, Sandra? Uhum. Então, Sim. como a pessoa pode identificar esses sinais e sintomas, Sandra, da dependência emocional, já que existem graus diferentes? Às vezes o grande outro, né, o outro, demora muito a reconhecer esse dependente emocional. Por quê? Porque às vezes a gente ouve uma pessoa falar bem assim, não, nós que estamos de fora vemos que a pessoa está sofrendo num relacionamento, que não precisa ser marido, né? Pode ser eu já lidei, tive uma amiga dependente emocional e eu custei a conseguir sair da vida dessa pessoa, uma amiga. Muitos que estão aí na live conhecem essa minha história. Então, é muito complexo você conseguir falar, olha, você está com pessoa dependente emocional. Porque é difícil ver. A pessoa que está debaixo desse jugo diz assim, não, ele precisa de mim, ele me ama, ele gosta muito de mim, ele faz isso porque tem ciúmes de mim, né? Ele me dá outras coisas e eu vou levando e vou deixando e tal. Às vezes a pessoa nem denuncia porque tá presa mesmo aquela pessoa e tem pena daquela pessoa, né? Do que aquela pessoa vai passar se ela sair da vida dessa pessoa. Mas como você perguntou as características, né, para se saber Sim. quem é um dependente emocional, como que a gente vê essa pessoa como dependente emocional, aí eu fiz até umas anotações aqui, porque são muitas coisas, né? Eu sabia que ia surgir essa pergunta. São muitas Você coisas está vendo essa pergunta na tela? que a A gente, carência e a insegurança fazem parte da dependência emocional? sim, A sim, carência e a insegurança, né? A sim, pergunta do José. faz, sim. E isso às vezes vem lá da infância. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho Certo, sobre isso, tá? certo. A característica de dependência emocional: falta de alegria, e às vezes muita tristeza. Se está alegre, se ele está lidando com uma pessoa alegre, ele fica alegre também. Mas se ele está lidando com uma pessoa triste, ele fica triste também. Então ele tem necessidade de ser reconhecido.
Ele É. evita, o dependente emocional evita todo custo ir contra a opinião de alguém. Ele quer ser sempre aquele que tá de bem, está de boa com todos, Co- né? E também ele Concorda com todo não gosta mundo, de né? oposição. Agora, isso não é via de regra, tá, gente? Ele tem complexo de Certo. culpa, ele é controlador, o dependente emocional é muito controlador. Uma característica importante também é que ele tem medo de ficar só, ele quer sempre estar com uma pessoa, principalmente esta pessoa, né, que ele aprisiona. E ele tem baixa autoestima também. O dependente emocional tem baixa autoestima, e isso já vem, né, lá da infância, às vezes. São muitas nuances, na verdade, né, Sandra? Isso são São alguns muitas, dos muitas. sinais, Cada mas vez são que se muitas. estuda, Cada vez que se estuda a dependência emocional, mais se descobre algumas coisas. Gente, se eu falar alguma hora que dependente químico é dependente emocional, tá? É porque eu estou tão acostumada a falar dependente químico que às vezes eu posso Certo. falar sem Sandra, querer. eu fiz uma pesquisa aqui num site de psicologia, eu até falei a respeito dele para você. A lista é tão grande que eles colocam como possibilidades. É, olha, sentimento de insatisfação, tédio, medo da solidão, é, intolerância ou baixa resistência à frustração, Uhum. falta de consciência sobre os seus próprios problemas, emoções negativas, baixa autoestima, você falou, cuidado excessivo com o parceiro, e a gente vê, na verdade, que isso vem muitas vezes disfarçado de cuidado, né? Sim, Pode estar disfarçado de sim. cuidado, O mas dependente quando emocional, ele está, cuida. sim, Da como está maneira gerando dele, mas ele cuida. sofrimento, certo? Como está gerando sofrimento, ele tem que prestar atenção no que ele está sentindo, né? Uhum. E a gente falou a esse respeito, antes da gente elaborar a nossa conversa, Uhum. você me falou a respeito do aumento desses casos no período da pandemia. Você citou algumas situações, você pontuou algumas situações Uhum. e, e você falou a respeito disso. E como costuma começar essa relação e, e quais os casos que você observou aumentando no período da pandemia? Por que teria acontecido isso? Então, eu penso e acho que quem está nessa situação pode até falar isso melhor, mas a pandemia trouxe à tona várias coisas que já haviam escondidas debaixo do tapete, né? Nós vimos aí o aumento da bebida alcoólica, geralmente aumento do álcool e outras drogas, geralmente a pessoa já usava. Com a pandemia, com o isolamento social, isso só aumentou. Aí Acentuou a sim, aí a condição, pessoa né? tá ali, tá todo mundo junto, o outro tem que ver, o outro tá vendo, né? Então, eu acho que a pandemia só fez com que isso viesse à tona. Várias coisas. A violência, nós temos visto muito caso, aumentou de violência contra mulheres e crianças, né? A Lei Maria da Penha está aí, a Lei Maria da Penha é para o homem também, tá, gente? E às vezes a pessoa não faz denúncia porque tem medo, porque está aprisionada por um dependente emocional também, né? E a gente precisa, quando a gente vê as estatísticas, quando a gente vê as pessoas, a mídia, né, falando da violência, de como tem aumentado, porque tem aumentado mesmo. Talvez agora diminua um pouco, né? Porque nós, graças a Deus, estamos saindo dessa pandemia, se Deus quiser. Mas, assim, eu acho que são coisas que já haviam acontecendo, eu vejo isso pelo lado da dependência química, porque os casos que eu tenho visto em relação à dependência química são pessoas que já bebiam, que já usavam drogas, isso se acentuou, a pessoa se tornou mais violenta, se tornou devido à droga, devido à abstinência, às vezes, que precisa ficar sem. Então, isso se foi aumentando, aumentando.
com o isolamento social, né? Para mim, na minha opinião, são coisas que já existiam e começaram a vir à tona com Vieram à mais tona, né? tempo. Uhum. E, Sandra, você comentou brevemente a respeito disso no início da sua fala, que a dependência emocional, muitas vezes as pessoas pensam que ocorre somente em relacionamentos amorosos, no caso, né? Marido e mulher, namorados, mas não. Ocorrem em todos os tipos de relações, Todo né, tipo de Sandra? relação. Podem acontecer, inclusive a liderança, por exemplo, a, a autoridades, tem várias possibilidades, né? Sim, tem. A dependência emocional, na verdade, ela se dá dois tipos, tem que ser duas pessoas, né? Mas independente, pode ser um líder, pode ser um chefe autoritário, né? Que você fica submisso e não sai daquela prisão. Pode ser dois amigos, pode ser duas amigas, né? Às vezes a gente vê dois amigos muito juntos e a gente até pensa que é homossexual, mas não é, é dependência emocional, que mais tarde pode até vir a ser, né? Homossexual, Desencadear mas outro, pode uhum, desencadear, sim. outro tipo de Mas afeto, né? sim, sim, o cuidado um do outro, né? E aquilo vai se desenvolvendo até a pessoa tomar um choque. Ei, tá acontecendo alguma coisa. Eu estou Sim, muito ligada, eu estou fazendo tudo que o outro quer, né? Então, assim, vários tipos de pessoas. Nós não temos uma definição, só em relacionamentos românticos, são só com amigas, só com adultos. Não, a gente vê a dependência emocional sendo. E, como eu disse, cada vez mais está sendo estudada a dependência emocional. Temos descoberto sim. várias coisas. A Bida está colocando aqui que acontece muito com relação a mães e filhos, né? Acontece Sim. muito. Uhum. Tem uma fala que eu ouço bastante, que os psicólogos pontuam com relação à atenção que a gente deve dar, a fala da tal pessoa é tudo para mim. Então Sim. ninguém pode ser tudo para você, né? Você tem Não, que ser não, tudo e a não. pessoa tem que somar a sua vida, né? Sim, A temos gente que tem uma cultivar nosso fala. individualismo. Sim, isso é muito imposto de forma muito subliminar dentro da sociedade, através de músicas, de programas, a metade da laranja, a tampa da panela, como se as pessoas dependessem de outras para serem inteiras. E, na Uhum. verdade, nós somos seres inteiros, o outro vem acrescentar, né? Sim, sim, Não pode sim. ter essa Seres ideia de que sociais eu inteiros, né? seres sociais, mas não Uhum. dependemos do outro para para sermos inteiros, né, É. Sandra? Precisamos É, estabelecer limites, né? Nós temos que ter limites um com o outro, com nossos relacionamentos, principalmente. Né? Se não sim, tiver a limite, a Numara está gente vai colocando, desencadeando, né? Para a anormalidade. sim, a Numara colocou também a possibilidade entre irmãos, com amigos também, a Sandra Sim. já falou aqui. E Sandra, eu li a respeito desse sentimento, eu li bastante, gente, para falar com ela, porque eu sei que ela é uma fonte Ai, ai, inesgotável. A eu gente vou vai parar. perguntando, vai saindo a resposta, porque você já teve muitas experiências, né? Você É a prática, a precisou, vida ensina muito, a né? A prática prática. te levou a estudar a respeito daquele caso específico para você tentar facilitar, ser facilitadora daquelas relações. Então, com certeza você tem. Isso não vem de Então, mim, tá? Eu tive um glórias a pai Deus, né? alcoolista, né? Eu tive um pai alcoolista, um irmão também, dependente químico. Então, a minha vida foi. Sandra, Querem água? essa condição, essa condição da dependência emocional, eu li a respeito da semelhança com, com os estados de dependência química, porque pode Uhum. gerar, inclusive, abstinência, Ah, sim. Uhum. uma espécie de abstinência. Você poderia falar um pouquinho para a gente a esse respeito?
Então, favor? essa definição, como eu falei com vocês, veio lá da década de 70, 80, né? Através mesmo foi relacionada mesmo nesse período com o tratamento em dependentes químicos. Porém, hoje, ela é tida, a dependência emocional, como transtornos graves de personalidade. Hoje é transtorno grave de personalidade. Mas teve essa relação com dependente químico com qualquer quadro, né, de dependência. E a abstinência é o quê? A abstinência é abster-se de algo, né? O dependente químico, quando ele está em abstinência, é porque ele está sem o uso, né, da substância. E o dependente emocional, ele fica abstinente quando esse grande outro sai da vida dele, né? Porque existem muitos casos, tá, gente? Que o grande outro sai, chega no limite que a pessoa se No vê limite. naquela condição e sai da vida do outro, né? Mas aí ele entra nesse estado que a gente chama de abstinência emocional. E ele sofre muito, tá? E agora, É a a gente, dificuldade, né? Dificuldade de ficar sem o outro. assim, eu vejo também pelo lado da fisiologia, né? Eu tenho sempre esse olhar da fisiologia nas situações. A gente E vê, você é eu fera, né? estava. Não, é porque é a minha área de estudo, né? E eu fico observando, eu inclusive ouvi uma palestra a respeito disso, da dependência emocional, voltada para a parte da neurofisiologia, porque os sentimentos, eles estão relacionados com diversos elementos químicos no nosso corpo. E a gente vê, quando a gente usa essa palavra abstinência, você vê que aquele tipo de emoção, ele vai gerar um determinado estado fisiológico que a pessoa vai ficar dependendo daquele estado fisiológico. Então, aquela pessoa da qual ela é dependente, gera nessa pessoa que é dependente um estado fisiológico tal que ele passa a depender daquela sensação física do estar do lado do outro, né? Sim, Então sim. daí tirou a pessoa, tirou aquilo que produzia aquela química e ela vai ficar realmente em condição de abstinência fisiológica. Veja a Isso, que a gente fala o seriedade sistema de disso. recompensa, né? O sistema de recompensa. Gente, isso da outra live ela me disse, viu? Eu falei mesmo. Peçam aí Da outra live, embaixo, por conta da codependência, né? Aí a gente entra na hashtag outra codependência. live. Vocês coloquem quando eu publicar, hashtag outra live para a gente trazê-la de volta. Ai, não, gente. Ai, eu não tô aqui de livre e espontânea vontade, não, tá? Ela Kátia, está por livre e espontânea pressão, gente. verdade. Verdade. Agora, a pergunta de US$ 1 milhão. Por que a gente apresenta esse panorama? Vejam bem, gente, que isso aqui é um resumo dessa situação. É um assunto muito vasto, é um Sim. assunto muito. Ó, minha cunhada querida entrando aqui. É um assunto muito vasto, tem muitas nuances. Vocês vão encontrar diversos psicólogos falando a respeito disso, mas existe um programa que é da igreja cristã, da igreja batista, né, Sandra? É de uma igreja batista, que chama-se CR Celebrando a Recuperação, da Igreja que vale a Batista. pena aqueles que quiserem entender um pouco mais a respeito do assunto, tratado com bastante amor, né, Sandra? Sim, Tratado com muito amor, muito carinho. sobretudo. São E a grupos, né? pergunta de Trata feridas emocionais. feridas emocionais, né? Então, a pergunta de US$ 1 milhão, que a gente apresenta todas essas possibilidades, a Sandra fala sobre toda essa ferida, mas tem cura? Digamos assim, né? Diga-se se É, é que a gente pode chamar assim. Tem cura? então, pois é, só não tem cura para a morte, né? Morreu, acabou.
Mas tem cura sim. O primeiro passo é reconhecer. Reconhecer que eu sou uma dependente emocional. Quando eu reconheço isso, quando eu reconheço, eu vejo o que eu estou sendo. Eu vou me ver como dependente emocional, eu vou ver meu sofrimento, eu vou ver o sofrimento do outro, mas só a partir de que eu reconheço. Depois que eu reconheço, aí eu posso buscar ajuda. É um problema difícil, é um problema complexo, é um problema muito sério mesmo, que precisamos levar em conta quando nós atendemos, quando nós vemos uma pessoa dependente emocional. Nós precisamos ver aquela pessoa com olhos de misericórdia, porque é um problemaço difícil, difícil de resolver. A pessoa precisa querer, a pessoa precisa estar nesse querendo, né? Estar com vontade, com esse desejo. Não, eu preciso sair desse poço. Eu preciso encontrar, preciso respirar. E nós temos profissionais para estar atendendo essa pessoa, né? Nós temos psicólogos, psicanalistas, terapeutas. Então, a pessoa reconhece e vai buscar uma ajuda. Temos o Celebrando a Recuperação, tem várias igrejas, na minha não tem, mas tem várias igrejas que têm programas Celebrando a Recuperação, que vai tratar Sandra, essas feridas emocionais, vai cuidar dessa pessoa, acolher, cuidar e vai conseguir fazer com que essa pessoa retorne e tenha uma vida normal, né? Uma vida de uma pessoa normal que possa conviver, ter laços de amizades, viver seu individualismo, deixar que a pessoa viva também, né? Então, tem cura, sim. graças Reconhecer a e Deus. se curar. A Bida está colocando aqui que na Igreja Batista da Praia da Costa tem o programa Celebrando a Recuperação. Eu não Sim. sabia, Bida, muito bom. Na nossa igreja começou um período, né, Sandra? Depois A não gente teve o início. podemos Olha, continuar. uma pergunta aqui importante. Temos também na Deixa a gente. Convencer, eu acho. Olha, na Convencer, a gente já vai. Segura a perguntinha aí, que a gente já vai abrir para perguntas. Se você quiser, a Cássia está pontuando aqui uma coisa muito importante. Se vocês quiserem, vão enviando as perguntinhas aqui nessa interrogaçãozinha, porque a gente vai abrir para perguntas, tá? Tem uma pergunta bem legal aqui que a Cássia fez. Olha, olha só, eu fiz uma anotação, minha prima entrando aqui, eu fiz uma anotação que eu achei importante, eu falei para a Sandra, eu assisti algumas palestras, li alguns artigos e eu encontrei uma frase, assim, chega a ser até um pouco cruel, mas ela é tão real e eu quero muito que a Sandra fale um pouco a respeito. Olha, quando se ama demais o outro, é sinal de que se ama de menos a si mesmo. Então, vou repetir para vocês. Quando se ama demais o outro, é sinal de que se ama de menos a si mesmo. Fale, Sandrita, a esse respeito, sua Então, perspectiva. o dependente emocional, ele crê que precisa fazer o outro feliz. E ele acha que do jeito que ele trata, ele faz o outro feliz mesmo. A autoestima do dependente emocional nessa situação vai estar em um nível bem inferior, né, ao bem-estar do outro. Mas ele vai sempre procurar satisfazer as necessidades do outro. Então, assim, quando você fala que quando ele ama demais o outro, é porque se ama. Como? É porque se ama menos, né? Ele ama De demais o outro menos e a ama si menos a mesmo, ele. né? Então, é porque ele se anula, né? Isso acontece mesmo. Porque ele valoriza tanto o outro, ele coloca o outro num pedestal e ele se diminui. Certos momentos, gente, a dependência emocional, às vezes, o dependente e o não dependente emocional, às vezes se misturam. Às vezes, o não dependente emocional se torna um dependente emocional em algumas situações. Agora, o dependente emocional, ele valoriza tanto o outro que ele se ama pouco mesmo.
Ele procura amar mais o sim, outro, ele quer dar tudo para o outro, ele quer que o outro seja feliz, ele quer que o outro tenha tudo. Só que é tudo ali, na caixinha, na frente dele, junto com ele, aquilo que ele dá, aquilo que ele pode dar. Entenderam? Então, realmente, faz sentido essa frase, sim. Ele ama, ele se ama menos, se desvaloriza, porque ele precisa valorizar mais o outro. Ele precisa que o outro veja que ele é aquele que está cuidando, que está ali, que está junto, mas na sim. verdade ele está só controlando, É uma controlando tudo. necessidade de aprovação, né, Sandra? Uhum. Também Muita, tem essa muita. característica, a Muita necessidade de necessidade de aprovação. aprovação. Uhum. O dependente emocional tem muita necessidade de aprovação. Ele precisa, ele necessita ser aprovado em tudo que ele Sandra, faz. agora Mesmo dá tempo, desrespeitando, mas ele precisa ser aprovado. a gente tem um tempo bem legal, dá para abrir para perguntas. Olha, eu vou colocar aqui a pergunta da Cássia. O que fazer quando tem alguém dependente de você? Como lidar, né, com Qual essa é, situação? como lidar com a Então, situação de você percebeu isso em outra pessoa e como você vai lidar sem, ao mesmo tempo, sem ferir, né? Sem ofender, no caso. É difícil a sim. pessoa não se ferir, né? Uhum. Então, não valide o dependente emocional. Não valide, eu quero dizer o quê? Não dá a ele esse devido valor, entendeu? Procura com que ele perceba que você está vendo o que ele está fazendo. Porque às vezes a gente fica tão na nossa, tão se encolhendo, tão sem identidade, perdendo a identidade, perdendo o nosso foco, e ele cresce, e o dependente emocional cresce. Então, quando o outro reconhece que está lidando com dependente emocional, às vezes ela não sabe, é um dependente emocional, mas ela vê que tem algo estranho. E não é assim, quando a gente tem um amigo, que a gente vê que esse amigo está fugindo dos nossos princípios, do nosso padrão, ou que esse amigo está nos ofendendo, que esse amigo está grosso, está ignorante, e tem alguma coisa errada. Então, a gente percebe isso também no dependente emocional. Com Então, a gente não certeza. pode validar essa situação. A gente precisa ter coragem, ousadia, sabe? De falar, de, vamos conversar, vamos ler algo, vamos procurar um profissional, vamos procurar um terapeuta, vamos procurar um médico que seja, entendeu? Para que ele possa ver também, se ver também nessa situação. Porque às vezes o dependente emocional ele não se vê assim. Ele se vê uma pessoa maravilhosa. Não, eu sou maravilhoso, te dou tudo, sou tudo para você, sou tudo na sua vida. Não basta, basta eu, você não precisa ter mais nada. Então, se você percebe isso, procure não dá vazão, porque senão ele vai crescer, crescer, crescer e te sufocar. Olha, tem uma pergunta aqui que você já colocou, mas acho importante você responder para ele também, o José. Ele se identificou, na verdade, né, com algumas das características, provavelmente. Então, onde ele pode buscar ajuda? Então, nós temos psicólogos. Eu conheço um muito bom psicanalista, que é pastor Sidney. Eu nem mandei convite para ele. Pastor Sidney, esqueci. Ele é muito bom. Ele trabalha com dependências emocionais de famílias. Ele faz reunião. Quando ele atende um dependente emocional, ele procura essa família para que essa família entre no processo de tratamento. Porque quando eu falei da questão qual questão que eu falei? De buscar ajuda, a família é muito importante. A família tem que estar junto. É igual o dependente químico, a família tem que estar junto. Então, o pastor Sidney, ele faz um trabalho muito bom. Se eu não me engano, ele atende na Clínica Glória, ele tem um preço muito bom. Nós temos uma psicóloga também, que eu soube hoje, até por uma colega no trabalho, que atende, eu acho que é aqui por perto da Grameg, ali, ela tem um consultório. E você procurar mesmo, você perguntar a alguém, né? Mas procura assim, um psicólogo, um terapeuta de família, um psicanalista, que são pessoas que vão ajudar, sim. Grupos de Sandra, apoio. Eu gosto demais de grupos de grupos de apoio. apoio, né? Gosto muito.
Gosto muito porque Sandra, eu me no vejo no SUS, outro, né? O grupo de apoio você se sim, vê no outro. Então, é muito no bacana. SUS, inclusive, Sandra, existem grupos terapêuticos no SUS agora. É possível ter acesso pelo SUS, passando por Sim. aquela triagem Parece até que nas marca unidades pela básicas. internet. É, Uhum, olha que maravilha. Então, esse é o caminho. Primeiro reconhecer, isso é muito importante, depois buscar ajuda uhum. com terapia. A Bida está colocando a respeito do MADA, o grupo Mulheres que Amam Ah, mulheres Demais que amam também, quando é demais. o caso de mulheres, né? Uhum. Mulheres que MADA amam demais é um grupo muito bom também. É um grupo muito bom. É um grupo que trabalha com mulheres, né? Que amam exageradamente, né? Nós temos o que Amor amam demais. Exigente também, grupo de amor Amor exigente, exigente. que também é muito bom. Pessoal, vocês querem fazer mais perguntas? Será muito bom se vocês quiserem fazer perguntas. Podem, à vontade, a gente tem um Todo mundo tempinho. entendeu tudo, eu acho. É, Hoje é Sandra, eu dia do gostaria índio. muito. Sandra, e as raízes disso são na infância, né, Sandra? Sim, Olha, tem uma sim. pergunta aqui da Mônica. A Mônica, a diferença entre codependência e dependência emocional, eu tenho visto esses termos sendo colocados quase como similares, né, Sandra? Tem uma. Pois é. Como é a sua abordagem? É, eu até falei com Kátia, nem vou falar de codependência, mas tinha que ser Pois Mônica, né? é. Tinha que ser. Então, nós temos o dependente emocional e nós temos o codependente, né? É o Codependente. mesmo problema, é o mesmo problema, só que desse lado, o dependente emocional, é aquele que se sente coitado, é aquele que quer aprisionar o outro, é o que precisa de um. Ele ressignifica, né, aquilo que ele não teve. Uma mãe, um pai, um cuidado, porque isso tudo, a dependência emocional vem lá de criança, né? Vem lá da infância e se torna um adulto dependente Da emocional. infância. Então, ele é essa pessoa que está precisando de ajuda, está precisando estar com alguém, precisa aprisionar o outro. E do outro lado, que nós temos esse que o celebrando chama de o grande outro, né? Que é aquele que é o ser idealizado pelo dependente emocional, entendeu? Então, o dependente emocional, ele idealiza o codependente. E o codependente é aquele que aceita tudo que o dependente emocional faz. Por isso que eu falei que a codependência é um outro assunto, porque a Alimenta. codependência é também um problemão, tá? Ser codependente. Eu já fui codependente. Então, a gente precisa cuidar e ser cuidado. É uma via de mão dupla. Eu cuido de você, você cuida de mim. Né? A gente não pode só eu cuidar de você ou só você cuidar de mim. A gente precisa estar fazendo essa troca. No dependente emocional e Pastor no Isaac. codependente, isso não existe. Né? O dependente emocional aprisiona e o codependente ele se deixa ser aprisionado. Ele Se se deixa deixa se aprisionar, levar por né? isso tudo, por vários motivos, né? Que o codependente tem. É um assunto bem, bem grande esse, Mônica. Muito extenso, né, Sandra? É um assunto Sandra, que. as raízes são sempre E na olha aqui, e nós infância temos muito codependentes, tá? Nós temos. Talvez tenhamos mais codependentes do que dependente do que emocional. Talvez o dependente. codependente faz uma pessoa se tornar um dependente emocional. Né? A gente tem que ver isso também. Precisamos fazer outra live, já vamos deixar marcado aqui, hein? Ah, Sandra, olha, será que alguém mais tem pergunta? Tema para a próxima live, acho né? que não. Você- Tema para a próxima live, isso mesmo, Oba, gente. codependência. Olha, então, eu espero que vocês tenham gostado, gente. A gente está chegando no finalzinho já do nosso tempo e eu digo que eu
não perca a oportunidade de compartilhar aqui uma semente da preciosa palavra de Deus, né? Porque sempre é muito bem-vinda, mesmo que você não seja cristão, que você não conheça, mas é uma palavra que traz sabedoria, que gera vida, que traz esperança e que tem tudo para ser uma semente que vai gerar frutos preciosos no seu coração. E eu pedi a Deus aqui um versículo, e esse versículo que eu vou compartilhar com vocês está lá no livro de Gálatas, na Bíblia, lógico, o capítulo é o 5 e o versículo é 1, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, porque esse é um relacionamento, é um tipo de relacionamento que aprisiona, e Deus, o próprio Deus, nos criou seres livres, livres até mesmo para escolher. Nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher, nós precisamos preservar essa liberdade. E quando vocês identificarem algum desses sintomas que a Sandra pontuou, busquem ajuda. O mais importante, como ela falou, é reconhecer e buscar ajuda. Sandra, a palavra é sua. Deixa uma palavra aí de esperança, de sabedoria. Vou pegar minha Bíblia. Eu vou falar para você, a minha palavra de ânimo, eu vou usar Salmos. Salmo 139. Salmo 139. Saindo da câmera aqui. Salmo 139, que na verdade é uma poesia, né? É um salmo de Davi. O versículo 13, o 14 e o 16. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Então, meus amados, Deus nos conhece, Ele nos fez, Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Ele conhece, Amém. nos conhece antes de nós existirmos, né? Então, a palavra que eu quero deixar para vocês é o seguinte: nós, eu e você, nós merecemos amar e ser amados de maneira normal, de uma maneira que não prejudique o outro, que não me prejudique, que eu não te prejudique. O amor é troca, o amor é escolha, o amor é troca de coisas boas. O amor não é paixão, aquela coisa que dá e depois vai passar. Né? A paixão, eu falo que a paixão se torna em amor depois, porque no começo é muito avassalador e depois se torna em amor. Deus nos ama, um amor maravilhoso, Ele nos fez, Ele nos conhece. Amém. E se nós somos dependentes emocionais ou codependentes, nós somos um que aprisionado ou um que não está aprisionado, mas que está ali também sofrendo, porque nessa relação os dois sofrem. Nós precisamos entender, a partir do momento que nós entendermos que nós somos criados por esse Deus maravilhoso, que Ele conhece todos os nossos ossos, e tudo, e Ele que fez tudo, pedacinho por pedacinho, aí nós vamos entender que nós precisamos ser livres. Eu livre e você que se relaciona comigo livre também. Amém. Então, essa palavra, reconheçamos Amém. que Deus nos ama maravilhosamente. Amém, querida. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada, gente. Eu que Muito agradeço, obrigada pela gente, presença a de vocês, vocês. tá? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem entrar depois, né? Para quem vai vir depois, né? Que Deus nos Muito ama. obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. A live Espero vai que tenham ficar gostado. salva. Se vocês quiserem enviar para alguém depois aí no aviãozinho, podem enviar. Podem assistir novamente, quem pegou no finalzinho, né?
E a Se gente espera quiserem vocês numa também, próxima live. quiserem também mandar alguma pergunta, tá? Pode mandar que eu estou à disposição para responder. No Hoje e direct, né, amanhã só, Sandra? hein? Ó, que maravilha. Aproveitem. Gente, quem não conhece o perfil da Sandra, é Sandra Rocha. Eu tenho mencionado em todos os stories e nas publicações anteriores também, mas eu vou colocar aí embaixo na live, tá bom? Aí vocês comecem a seguir a Sandra para acompanhar o trabalho dela e para acompanhar todas as Desfecho da minha vida. todas as publicações que ela faz, às vezes, tão relevantes, né, Sandra, de atualizações que você faz, sempre trazendo temas muito, muito relevantes. Minha amiga, muito obrigada. Deus abençoe Obrigada você. você Muito pela obrigada, confiança. Sandra. Obrigada, querida. Obrigada, gente. Agora você tem que Beijo. sair para eu fechar. Beijo. Tá. É só fechar aqui no xizinho? Só fechar, isso. Todo dia é dia de ir, vem. Isso, muito obrigada, gente. Vou fechar aqui, que estamos no último minuto do segundo tempo. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.